Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais uma live Arremate Legal, ao vivo no Instagram, @alexandrides.prof, gravado no podcast Arremate Legal, onde? No Spotify e também no canal do YouTube. Então, não tem desculpa para você não assistir. Quer ao vivo? Quer participar ao vivo? 8h08 todos os dias. Eu tenho um encontro ao vivo com você no Instagram, @alexandrides.prof. Não conseguiu ver ao vivo? Não. Chegou atrasado no finalzinho? Não tem problema. Vai para o Spotify ou YouTube e também assista esta aqui agora em formato de podcast. Que maravilha! Obrigado por estar aqui sempre presente, acompanhando meu cafezinho da manhã, para que a gente possa realmente ter o quê? Ter expandir conhecimento. Eu acho que isso é realmente muito importante. O conhecimento, ele diferencia e muda realmente a sua vida. Mudou a minha vida. Digo para você que o conhecimento que eu tive nos meus estudos e eu coloquei em prática, porque isso que é importante. Isso que é importante. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, doutor Paulo. Olha só, é isso que é importante. Não adianta você ter conhecimento. Você tem que pôr em prática esse conhecimento. Isso que é, ó, é, é um diferencial. Porque se você isso, olha como é muito importante isso. Se você, eh, estuda, porque olha, é muito gostoso estudar, é muito legal estudar. Só que se você estuda e não aplica de alguma forma, na sua advocacia, no seu dia a dia, você está perdendo oportunidade. Então, estudar sem direção é perder tempo também, tá? Não é fácil. Bom dia, Bianca, seja bem-vinda. Valeu, obrigado por estar aqui, né. Então, olha só, que nem, eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas, eu quero fazer um pós-doc, mas o interessante aqui é, o que eu assimilei lá, de alguma forma eu consigo reverberar e aplicar na prática? Sim. É possível. Claro que às vezes não diretamente, mas as interpretações, ó, um cafezinho para você. Ó, um cafezinho hoje na caneca aqui, rosinha. Bom dia, bom dia. Eh, Ainda que do ponto de vista de discussões que eu tive lá no mestrado, no doutorado, não tenha, não seja, por exemplo, direcionado para os leilões, sim, não é mesmo? Mas a forma de pensar que eu assimilei nesses estudos torna muito mais efetiva a minha prática, que faz com que eu estude agora. Eu sou estudioso sobre leilões de imóveis, e isso faz com que eu tenha um ganho prático interessantíssimo. E eu acho que isso que vale a pena. Vale a pena você, realmente ter, eh a aplicabilidade do conhecimento ou da sua forma de pensar. É isso que você precisa ter. Acredite que o que você está tendo de desenvolvimento pessoal, de uma forma ou de outra, vai realmente te propiciar um ganho de conhecimento. E prático. E colocar realmente em prática isso. Ó, vou dizer o seguinte, vamos lá, eh, eu tive uma mudança de profissão muito grande, então eu advogava e me tornei leiloeiro público, tá. Advogar, você tem quando você advoga, quando você está advogando, você está defendendo o interesse do seu cliente. E às vezes você nem concorda com a defesa que você está fazendo. Ou seja,
vai, vamos lá. Você já deve ter tido situações, não minta pra mim. Eu já tive, quando eu advogava, situações que eu falava assim: "Putz, meu, eu vou defender o teu interesse, mas olha, por isso, eu entendo que você não tenha o direito que está sendo objeto aqui de tutela, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou buscar alcançar esse direito". E às vezes até conseguia, tá. Por quê? Porque é interpretação, é situações. Então, eh, quando você advoga, você muitas vezes vai ter posicionamentos, né, e eu comecei a ter, como eu estudava muito também, eu tinha posicionamentos até doutrinários contrários à tese que eu defendia, mas eu defendia da melhor forma possível. Por quê? Porque eu estava no interesse do meu cliente. Essa é a posição do advogado, da advogada. Então, quando você advoga, você está buscando o melhor resultado para o seu cliente dentro da legalidade, dentro daquilo que é observado de forma lícita, de forma ética, com tudo que vem. Perfeito, perfeito. Então, tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, no mundo dos leilões, que, claro, eu não advogo, mas quando eu vejo, peticionamentos, tal, eu falo: "Olha, tá contra o que eu entendo". Mas, eh, eu vejo que muitas vezes pode ser que dê um resultado, e tudo bem, beleza. Agora, como leiloeiro, eu também tenho objetivos, e olha só que interessante, como leiloeiro, a minha atividade, ela muda. Muda por quê? Primeiro que quando eu atuo no poder judiciário, quando eu atuo perante o judiciário, eu tenho uma atuação enquanto auxiliar da justiça. E essa disposição muda tudo. E olha que interessante. Você é advogada, você é advogado, pode me indicar para eu fazer o leilão no processo que você está conduzindo. Sim, é uma prerrogativa do advogado, da advogada, indicar. Só que o que que fala o Código de Processo Civil? Lá no 883, ele fala o seguinte: olha, o exequente pode indicar o leiloeiro, mas quem nomeia é o juiz. Por quê? E isso daí, não tinha no CPC de 73 e acabou sendo inserido por conta da jurisprudência, porque muitas vezes nossa, na égide do CPC de 73, o que que acontecia na prática? O leiloeiro era indicado pelo exequente e muitas vezes o juiz não nomeava esse leiloeiro, nomeava outro. E aí o que acontecia? O exequente agravava. Agravo de instrumento, vai para o tribunal. O tribunal falava sempre, recorrentemente, a prerrogativa de escolher, ou seja, quem pode determinar realmente, quem vai determinar realmente quem é o leiloeiro no processo é o juiz. A parte indica, mas o juiz não é obrigado a seguir essa indicação. Bom dia, Rodrigo Baidan. Quanto tempo, meu amigo? Valéria, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Escritório aqui, Gilvânia. É isso, bom dia. Seja bem-vinda. Maravilha, obrigado por isso. Quase caiu meu café. Ah, eu bati aqui, quase caiu. Ah, meu, veio um desespero aqui, já ia sujar o tapete e tudo. Bom, mas perceba como e isso se consolidou tanto que se tornou regra posta no Código de Processo Civil. Mas olha que interessante, quando eu sou nomeado, eu, leiloeiro público, eu mesmo que eu fui indicado pela parte, eu não sou, ou eu não estou defendendo o interesse do exequente, nem do executado. Não. Eu atuo como um auxiliar da justiça em prol do processo. Em prol do processo. E aí eu vou contar algumas historinhas aqui que são interessantes para você entender o papel do leiloeiro e a importância do leiloeiro no processo quando da realização do leilão do ato de expropriação. Então, eu posso ser indicado? Posso. Ontem mesmo,
uma advogada entrou em contato comigo e falou assim: "Olha, eu quero te indicar no meu processo para fazer o leilão". Eu: "Ótimo, obrigado". E eu já expliquei, a gente conversou por telefone, eu expliquei para ela, falei assim: "Olha, não há certeza, não há garantia que eu vá ser nomeado". Assim como já aconteceu de eu outro leiloeiro ser indicado pelo exequente e eu ter sido nomeado. Tudo bem, é regra é do jogo, né. Claro, tem juízes que entendem que ele nomeia quem é indicado. Tem outros juízes que falam: "Independente de você indicar, eu nomeio quem eu quero", porque o auxiliar da justiça é uma pessoa que está prestando um serviço no processo, então ele acaba e eu aqui como leiloeiro, eu acabo tendo uma atividade no processo como um perito, tá, um perito, por exemplo, avaliador, um perito que vai fazer a realização de uma perícia, qualquer que seja, em razão do seu conhecimento técnico. Aí o que acontece? Eu estou como auxiliar da justiça naquele processo durante o período, da minha atividade, da minha função, então o meu olhar é para o processo, não é para o exequente nem para o executado. O meu objetivo é realizar o ato de expropriação, sim, de forma válida e efetiva. De forma válida e efetiva. Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. Então, quando eu, leiloeiro, estou lá no processo, o que que eu preciso? Olha, eu preciso realizar. O juiz, ele me nomeia assim, ó, para a realização do leilão do bem penhorado, nomeio Geórgios Alexandrides. Beleza, eu sou intimado e eu vou atuar no processo. E qual é a minha primeira atividade no processo? Bom dia, meu amigo Marcos Vinícius Kikunaga. Valeu, meu amigo. Ó, sigam a Adnotare e se associem à Adnotare, a Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. É muito, muito relevante. Conhecimentos incríveis que a Adnotare proporciona para o teu crescimento profissional. Sim, você que advoga na área do imobiliário tem que saber registrar o notarial. Tem. E a Adnotare tá aí, www.adnotare.org.br e também siga no Instagram, @adnotare. Bom, ó, toda terça-feira, 8h21, tem papo acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. É isso aí, meu amigo. Valeu! Que maravilha! E toda segunda-feira, às 19 horas, tem Adnocast, o podcast da Adnotare também sendo novos episódios toda segunda-feira, às 19 horas, né. Ontem eu gravei mais um, meu amigo, ontem eu gravei mais um que vai ao ar segunda-feira agora próxima. Bom, mas vamos lá. Então eu como auxiliar da justiça, eu entro com uma preocupação. O ato de expropriação tem que ser válido e efetivo. Válido porque nós temos inúmeras normas aplicáveis à realização do leilão. Então eu preciso, tanto do ponto de vista processual quanto material, eu vou analisar a matrícula do imóvel, vou analisar o processo, vou analisar as influências dos documentos do processo para gerar uma expropriação válida. E sempre da melhor forma possível, efetiva também. O meu objetivo é fazer o ato, realizar o ato de expropriação pela qual eu fui nomeado. Olha só, eu, leiloeiro público, eu só ganho dinheiro quando? Quando o bem, o imóvel é arrematado, ou direitos sobre o imóvel. Se não há arrematação, eu não ganhei nada. Então, o meu interesse é a venda. O meu interesse é a venda. Por quê? Porque é aí que eu ganho dinheiro. Não vamos ser hipócrita. O meu interesse é vender. Só que eu não vou colocar à venda um bem penhorado, um imóvel, direito sobre imóvel, qualquer outra coisa que seja, que tenha eventual problema na validade, na origem. Por quê? Porque você é advogada, você é advogado, você mesmo, você interessado em arrematar, quando faz uma boa análise, vai falar o seguinte: "Marquinho,
não foi intimada a cônjuge aqui. Xiii, olha o credor hipotecário não foi intimado da penhora. Xiii, olha só, o objeto do leilão, não sei o que tal. Você é que vai ter, e olha só, a posição do arrematante, da arrematante é muito privilegiada. Tá olhando tudo de cima, é o big picture, tá olhando tudo e fala assim: esse leilão eu vou, esse eu não vou, esse eu vou até tal valor, tal, tudo. Então, olha só, quem está assessorando, por isso que eu falo, assessoria em negócios imobiliários de leilões. Você vai buscar da melhor forma possível a análise para a validade e a efetividade para o arrematante. O teu olhar é para o arrematante. O meu olhar é para o processo, para a efetividade do ato de expropriação para o processo. Então, eu faço, e aí olha que interessante, eu desenvolvi o que eu chamo, nomeei, de saneamento da execução. Sim, saneamento da execução. Eu que nomeei isso, saneamento da execução. O que que é isso? Eu nomeado, pego, então o juiz me nomeou, eu pego o processo. Ah, excelência, ó, em saneamento à execução, eu vi e se tá tudo bem, eu apresento o edital do leilão. Se tá tudo bem, eu apresento o edital do leilão. Eu amo essa situação, por quê? Porque aí eu tenho chance de ganhar dinheiro mais rápido, porque eu já vou estabelecer as datas do leilão. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu estou estabelecendo data já para leilão encerrando em setembro. Hoje é dia 2 de julho. 2 de julho tá indo para setembro já. Mas aí é que tá, eu vou buscar ganhar dinheiro. Então, agora, se tem alguma irregularidade, alguma questão que comprometa a validade ou que seja realmente latente com relação à efetividade, eu, leiloeiro público, entendo que eu tenho uma obrigação para com o processo, que é entregar o meu melhor. Entregar o meu melhor. E aí, nessa entrega do meu melhor, eu vou fazer o saneamento da execução e vou apontar falhas. Falhas. E aí eu vou trazer para você histórias. Olha só, hoje saiu uma decisão, saiu uma publicação aqui. É, eu não lembro agora os termos aqui, porque eu apresentei falando assim, olha, a intimação do executado tá com dúvida aqui da validade, excelência. Analise a validade dessa intimação do executado, que não tem advogado nos autos, tal. E aí saiu a decisão assim, com razão a empresa, às vezes chama de empresa leiloeira, às vezes chama de leiloeiro, o certo é leiloeiro, é pessoa física. Com razão o leiloeiro. Há dúvidas quanto à validade da intimação do executado. A carta, com aviso de recebimento não foi direcionada para o mesmo endereço em que ele foi citado. Ó, e aí, tá, é uma situação, beleza. Eu apresentei a minha interpretação, não significa que eu estou certo. Eu apresento opinião, eu falo, excelência, salvo o melhor juízo, opino para que seja intimado, seja feito isso, aquilo, papapá, tá? Aí, olha só, essa é uma situação que nem a juíza nem abriu o contraditório nesse caso, já evidenciou, porque tem coisas que ela pode de ofício, não precisa abrir o contraditório. Agora, eu já tive situação que teve um caso muito sério. Aliás, dois casos aqui. Pensa o seguinte, uma execução condominial. Execução condominial. O imóvel era de um casal. Então foi adquirido durante a consumação do casamento, um casal. Regime da comunhão parcial de bens. Beleza? Você sabe, eu sei, a jurisprudência é uníssona, a lei, não importa. Quando você tem um imóvel com dois proprietários e a obrigação condominial, que tem natureza própria terreno, é uma obrigação solidária, o condomínio pode executar tanto o marido quanto a mulher. E olha só que interessante, o condomínio entrou com ação contra os dois. Entrou com ação contra os dois. Beleza, pode, solidariedade, beleza. Só que o que acontece?
O marido foi citado e a esposa não foi citada. A esposa não foi citada. E o que que fez o condomínio? O juiz falou assim: "Olha, manifeste sobre as citações, o executado foi citado, a executada não", então tinha que dar prosseguimento para citar a executada, citar a executada, a esposa, porque só o marido, né, dos proprietários, só o marido foi citado na execução. O juiz mandou o condomínio se manifestar, o condomínio falou assim: "Excelência, desisto da ação contra a cônjuge". Porque a obrigação é solidária, quero só continuar contra o executado. Pode? Pode, não tem problema nenhum. O que acontece? Nós tivemos então não pagamento, isso chegou na penhora do imóvel, penhorou o imóvel, o executado tinha advogado no processo, foi intimado pelo advogado, e aí avaliou, eu fui nomeado para fazer o leilão. Bom dia, ADV Saint-Leg, é isso? Bom dia 2027 Clars. O cara já tá no futuro. É isso aí, que maravilha. Obrigado por estar de volta aqui. E aí, olha só, o que que acontece? Eu olhei o processo e falei assim: não, 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 não. Cadê a intimação da cônjuge quanto à penhora? Artigo 842 do Código de Processo Civil. Salvo o regime da separação total de bens, o cônjuge tem que ser intimado da penhora, né? E aqui, claro, tem jurisprudência que fala se não há comunicação com relação ao cônjuge, ao patrimônio, né? Não há comunicação, não tem que intimar. Só que aí eu preciso de decisão judicial. Não é uma interpretação que eu, leiloeiro, posso fazer, tá? Então, quando é assim, eu falo, ó, excelência, aqui pode dispensar a intimação, mas você tem que decidir. Mas nesse caso não era de dispensa de intimação, porque comunhão parcial de bens, o bem era também dela, e ela tem que ser intimada da penhora. Ah, mas ela tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Ela não ela tem a obrigação também. Ela não é executada, mas ela tem a obrigação, aquela dualidade, né, da obrigação, né? Ela é responsável pela obrigação. E aí o que acontece? Com base nisso, eu falei, excelência, nos termos do artigo 842, deixo de apresentar o edital do leilão, pois entendo, salvo o melhor juízo, que deve haver a intimação do cônjuge. Aí, no caso, a juíza manifestem-se as partes sobre a manifestação do leiloeiro público. Tá. Vem o executado, vem o exequente. Que absurdo! Onde não existe saneamento da execução, nem nas normas do Tribunal de Justiça, nem na lei, no decreto-lei da profissão do leiloeiro, isso, aquilo, tal. Ele: "Requeiro que seja destituído o leiloeiro, nomeado outro", aí ele indicou outro, não sei o que, tal, pá-pá. E esse caso, por que que esse caso já aconteceu outras vezes, tá, mas esse caso foi interessante por quê? Porque nesse caso em específico, a decisão foi linda, para falar o seguinte: "Olha, não", e a jurisprudência que ele trouxe jurisprudência, acho que foram umas 7 laudas, né. E a jurisprudência que ele trouxe foi sempre o quê? Não há solidariedade, não há solidariedade, não há solidariedade. E eu nunca disse que não era caso, aliás, toda a jurisprudência que ele trouxe é solidariedade, essa obrigação, então não há necessidade de estar no polo passivo. Há solidariedade, então não há necessidade de estar no polo passivo. A jurisprudência que ele trouxe está perfeita, a interpretação que ele fez sobre a solidariedade e não estar no polo passivo da ação é perfeita. Só que eu não estava falando de inclusão no polo passivo. Eu estava falando do quê? Estava falando assim, intimação da penhora. 842, disposição expressa do 842 do Código de Processo Civil. E a juíza, no caso, falou o seguinte: olha, não é caso de discussão sobre solidariedade ou polo passivo da execução, é caso de intimação de penhora. Entendo que o leiloeiro está correto antes da realização da apresentação do edital do leilão, intime-se a executar a cônjuge do executado sobre a penhora. Beleza. Bom dia, Flávia! Ah, maravilha, lá direto de São Vicente, e região Baixada Santista.
Obrigado. Putz, olha, foi já faz. Não, semana passada, foi semana passada que eu estava lá, imersão sobre alienação fiduciária. Obrigado. Deu certo? Mandou o material pro pessoal? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Bom, então, mas olha só, o advogado do exequente não entendeu que o meu posicionamento, a minha postura foi para o bem do processo e para o exequente também. Agora imagina você, se eu faço esse, eu apresento o edital de leilão e você, advogada, você, advogado, fala o seguinte: deixa eu analisar. Aí você entra em contato comigo. Pô, Jorjos, leiloeiro, cadê a intimação da cônjuge? Não do leilão. A lei fala intimação da penhora. Aí eu vou falar, sabe o que é? Cadê? Aí vem um desespero, machucando o coração. Eu fico aqui. Pô, peraí. Eu não quero. Porque sabe o que vai acontecer? Ninguém vai comprar. Só vai comprar a eventual pessoa que não analisou. O risco de dar errado depois, de comprometer a validade, é grande. Por quê? Porque a lei fala para intimar o cônjuge salvo regime da. E aqui estende-se ao companheiro, à companheira, salvo se forem casados no regime da separação de bens. No caso, era a comunhão parcial, né? É claro que, nesse caso, pediu a minha substituição e já várias vezes pediram a minha substituição, mas eu nunca fui substituído por isso, tá? Porque eu apresento, quando eu faço esse tipo de situação, esse saneamento da execução, eu justifico. Ou seja, eu trago argumentos, eu trago, às vezes não precisa, às vezes precisa, doutrina, jurisprudência, lei. Nesse caso do 842 é tão simplista que eu só falo, ó, excelência, 842. Então eu, salvo o melhor juízo, entendo que antes de realizar o leilão, a cônjuge deve ser intimada da penhora nos termos do artigo 842 do CPC. Se a juíza fala assim, leiloeiro, faz o leilão aí desse jeito que tá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu vou fazer. Por quê? Porque aí eu vou colocar no edital de leilão essa informação. Você vai interpretar do jeito que melhor provier para o seu cliente, tá? Aí, mesmo assim, eu vou fazer a intimação do leilão. Eu vou mandar o edital, se tiver endereço conhecido, eu vou mandar o edital de leilão para essa pessoa. Do cônjuge, da cônjuge, mesmo que não tenha sido intimada da penhora. Isso pode suprir a falta de intimação da penhora? Pode, mas é certeza? Aí é outra história. Aí é outra história, tá? Então, perceba que aqui, quando eu, leiloeiro público, atuo, é em prol da execução. Eu, mais ou tanto quanto o exequente, quero a concretização da venda. Eu não tenho, e tanto é que já colocaram na petição, o leiloeiro não tem interesse em realizar o leilão. Como? Como não? Claro que eu tenho total, pleno, absoluto interesse em realizar o leilão, porque é aí que eu ganho dinheiro. Se não tem leilão, não tem comissão. Se o leilão tem falhas de validade, isso compromete a venda. Então, claro, aí você vai falar: "Ah, mas tem leiloeiro que não faz isso". Ó, eu não gosto, eu confesso a você que eu não sou de me comparar tudo tal, porque eu faço o que eu tenho que fazer na minha interpretação. E também, eu acho que eu faço isso por alguns fatores também. Primeiro fator, eu já advoguei muito.
para arrematante, antes de ser leiloeiro. Hoje eu não advogo mais. Depois que eu me tornei leiloeiro, não dá, né. Então, eu sei o que você, advogada, você, advogado, sim, você quer ver para a validade do leilão. Eu sei, eu sei a tua premissa, eu sei o que você busca. Por isso que o meu edital e assim, eu já ouvi de pessoas que advogam muito na área de leilões, isso, aquilo, tal. O meu edital, se não é o, é um dos mais completos do ponto de vista de informações. Ah, mas isso significa que os outros têm problema de validade, os outros editais? Não. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, lá no 886 do CPC, traz os requisitos do edital do leilão, que vão ser os requisitos básicos. E que, sim, acontece de eu colocar coisas que eu entendo que são complementares. E que, se eu fosse advogado naquela análise, eu iria querer ver aquilo. Ou um detalhamento maior, né. Então, por exemplo, quando tem penhora, eu não coloco só: "Nos termos da AV10 da matrícula do imóvel, consta penhora". Eu coloco: "Consta penhora, determinada pelo juízo da tal vara XPTO, nos autos do processo número tal, em que são partes tais, tais e tais pessoas". Ah, obrigado. Ó, Valéria, a Valéria, isso daí aquece o coração, Valéria, obrigado. Ela já disse aqui, ó: "Todos os leiloeiros fossem detalhistas como você". Pois é, Valéria. E sabe o que acontece? Não sei, é que assim, para ser leiloeiro, primeiro não é obrigado a ser, bacharel em direito ou advogado, não é uma premissa, tá. E não a história que eu tive, não necessariamente os outros tiveram também, né. Cada leiloeiro, obrigado, Flávia. Ah, valeu, obrigado. É, até ó, eu vou até printar a tela. Eu vou printar a tela aqui. Printei a tela porque, meu, eu precisei printar a tela, né. O que acontece, eh, muitas vezes, eh, ser leiloeiro é um braço comercial, é um braço de venda, é. Só que não pode deixar de ser um braço também de análise jurídica. Sim, sim, tá no meu radar, viu, Valéria? Tá no meu radar, sim, dar curso para leiloeiros, tá? E já tem leiloeiros que me procuram para, ah, mas como que você faz isso? Por que que você faz isso? Me ensina a fazer isso, tá? Sim, tem leiloeiros que, aliás, até ontem à noite, um leiloeiro me mandou mensagem: olha, pô, eu vi você falando sobre isso, me explica mais um pouquinho. Tal. E aí: "Ah, pois, pô, eu quero entender, tal". Aí, meu, à vontade. E sabe o que acontece? Claro, tem concorrência, tal, mas é em certa medida, porque quando você fala do leilão, eh, quando eu sou nomeado, eu vou fazer aquele leilão e nenhum outro leiloeiro está fazendo aquele leilão, salvo uma anomalia do sistema que tenha em outro processo, outro leilão sendo realizado. Já vi acontecer? Já vi acontecer, acontece. Acontece. Né, acontece. Mas não é uma anomalia do sistema, mas eventualmente acaba acontecendo, né. Então, é importante ter então essa minha história como advogado de arrematante, que me tornei leiloeiro, e o fato de eu ser professor, eh, não sei, estudioso, nem é questão de ser professor, é ser estudioso. Eu não consigo fazer o leilão fechando os olhos, salvo decisão judicial, fala assim: "Faz desse jeito aí". Eu vou fazer, tá. Tinha que ter requisito ser bacharel. Então, mas aí é que tá, olha só, Valéria, se o leiloeiro não é bacharel, não é advogado, né, não tem essa formação jurídica, que eu acho que é relevante, ele vai ter que contratar uma assessoria para ele. Sim, vai contratar uma assessoria para ele.
E essa assessoria que ele irá contratar é justamente uma assessoria em que ele vai promover, que vai promover a ele o subsídio para ele atuar. Então, é claro que, ó, vamos pensar que no meu eu tenho uma esteira de produção aqui. A minha equipe faz toda uma análise preliminar, a minha equipe é treinada, eu dou aula para minha equipe, tudo tal, e aí vai passar por mim, antes de ir para o processo. Sim, todo o processo passa por mim. Por quê? Porque é o meu nome que está lá. Então, é uma atividade personalíssima do leiloeiro. Então, eu vou analisar. Se sair alguma coisa, eu tenho responsabilidade, né. Então, eu entendo que a atividade do leiloeiro, ela é muito importante para a efetividade. Sim, olha, o leilão é muito, muito efetivo por conta do leiloeiro. Sim, 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 sim. É essencial, essencial. Mas também é essencial, na minha forma de ver, essa análise que deve ser feita, deve ser promovida do processo para o quê? Eventualmente sugerir correções. Porque, ó, vamos lá, convenhamos, vamos falar na real. Ó, se você chegou aqui um pouquinho mais tarde, daqui a pouquinho vai subir a live do Instagram, que você pode comentar, você pode fazer pergunta, você pode interagir comigo 8 horas e 8 minutos todos os dias da semana. No Instagram vai virar o que? Podcast no Spotify e no YouTube. É só entrar lá no Spotify, Arremate Legal. É só entrar no YouTube, Arremate Legal. Você vai ter não só esse, mas outros episódios também, claro. Hoje vai, acho que daqui umas 2 horas, 3 horas já vai estar lá para você assistir também na íntegra, tá? Onde quiser, quando quiser, no carro, na corrida, na academia, qualquer lugar, tá? Então assim, eu realmente entendo que eu como leiloeiro, eu tenho que ter essa participação ativa como auxiliar da justiça. E e na prática, convenhamos, na faculdade, ó, eu dei aula por muitos anos de processo civil na faculdade, em faculdade, sim. Não dá tempo de falar sobre leilões na faculdade. Você não aprendeu leilões na faculdade. Você não aprendeu na parte de execução, cumprimento de sentença, quando fala, o professor deve ter falado, penhorou, avaliou, vai fazer expropriação que pode ser por adjudicação, alienação por iniciativa particular ou leilão. Ponto, acabou. Boas férias, para a prova vai cair isso, isso, isso. É isso. Aí entra na advocacia, aí entra no sexto ano, eu chamo de sexto ano. Entra no sexto ano e fala: "Caraca, moleque, que é isso? O que é isso?" Aí é que são elas. Aí você fala: "Nossa, mas espera aí, tem que intimar?" Ó, provavelmente aquela situação que o advogado pediu a minha substituição, porque ele não entendeu que a intimação da penhora é obrigatória ao cônjuge, é desconhecimento. Desconhecimento. Ignorância. Ignorância é a falta de conhecimento. Só que eu estou lá para ajudar a execução. Bom dia, Ricardo Machado, advogado. Valeu, bom dia. Eu estou lá eu sou auxiliar da justiça para a efetividade da execução e o respeito da validade. Isso é muito importante. Isso é um diferencial, tá? Por isso que assim, é, quer que eu atue no teu processo para fazer o leilão? Me indique. Ó, Valéria, você acha essencial uma especialização ou curso em processo civil ou ao menos execuções para quem atua com leilões? Valéria, a sua pergunta é incrível. Ó, eu dou aula em pós-graduação também, tá? Eu dou aula em várias pós, na Direito de São Bernardo, na ESA, meu, na FADI, lá em Sorocaba, meu, em um monte, na EBRAD, no Legale.
Putz, onde? Um monte, tá? Sinceramente, eu acho que nesse nível, no nível de detalhamento, você precisa fazer curso de extensão em leilões. Não é, a especialização é boa, vale a pena fazer, tal. Só que eu, por exemplo, eu tenho um curso, olha só, o meu curso que está em andamento, tá? Já era para ter terminado, já era para ter terminado. Por quê? Porque eu fiz um curso, o curso é de leilões judiciais cíveis na prática, para advogados, tá? Aulas ao vivo, síncronas, e aí eu gravo e se quiser, ó, se você tiver interesse, eu rolo o cupom de desconto. Mas o que que eu quero dizer? Eu tinha planejado um curso de 5 aulas de 3 horas cada, 15 horas. Segunda-feira, terça-feira, eu dei a nona aula. Eram 5, foram 9. Hoje vai ser a 10ª aula. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que é tão específico, a área de leilões é tão detalhista, é tão especificada, que na pós-graduação você também não vai conseguir ver o nível de detalhamento que é necessário. Não vai, não vai, não vai, não vai. Ó, só para você ter uma ideia, na terça-feira eu passei, acho que 1h30 para 2, só falando de emissão na posse. Só falando de emissão na posse. E com viés prático. Com viés prático, tá? Com viés prático. E jurisprudencial, nossa, um monte de coisa. Nossa, nossa. Jurisprudência de um lado, jurisprudência de outro, tal, né? Então, o que que acontece? É importante você ter conhecimento prático. Você precisa saber a teoria, mas você precisa saber a teoria com a aplicabilidade prática. Então, a pós-graduação, ela não vai te dar isso na profundidade. Até, ó, eu estava conversando ontem com uma pessoa, e aí tava falando, ela estava falando que quer prestar concurso público, tal. Beleza, maravilha. Aí eu falei assim, olha, eu não consigo parar para estudar para um concurso. Por quê? Porque o concurso público você tem que saber tudo de tudo. Eu cheguei num nível de verticalização, então eu mergulhei na área de leilões, né? Não que eu saiba tudo, mas eu sei bastante coisa. Então, a pós-graduação, ela vai te dar muito conhecimento. Vale a pena? Vale a pena. Mas para você atuar com leilões, que é o que você efetivamente faz, Valéria, você precisa de curso só sobre leilões. Só sobre leilões de imóveis. Porque aí sim você vai ser topzera. E aí eu te falo, eu tenho mentoria. Mentoria é pegar na mão. Ah, quem faz mentoria tem direito aos cursos. Caraca, mano. Quem faz mentoria tem direito aos cursos, né? Então, olha como é relevante isso, tá? É muito relevante. O conhecimento é muito relevante. Então, claro que eu já tive situações, né, de o exequente virar os olhos e falar assim: concordo com o leiloeiro, tá certo. Como que eu não vi isso antes? É claro, não coloca, né? Mas como que eu não vi isso antes? Caraca, tá certo. Concordo. Sim, várias vezes, várias vezes. E ó, só para vocês terem uma ideia, em 2024, se eu não me engano, foram 43% das minhas nomeações não dava para fazer leilão. Em 2025, foram 42% aproximadamente que não dava para fazer leilão. Esse ano, no primeiro semestre, eu ainda não fechei exatamente os números, mas está beirando os 50%. Ou seja, bom dia, tudo bem? Ou seja, eu sou nomeado em 50% das vezes eu tenho que fazer petição de esclarecimento porque tem alguma falha. Victor Leite, bom dia.
Victor Leite, é isso mesmo. Ó, chegou agora, a live tá acabando, mas você tem o quê? Spotify. Você gosta do Spotify ou você prefere o YouTube? YouTube ou Spotify? Spotify ou YouTube? Não importa. Você vai ter. Digita lá no Spotify ou no YouTube. Arremate Legal. Você vai entrar no canal Arremate Legal, já aproveita, já segue, ativa o sininho e você vai ter esse episódio ao vivo, essa live em podcast para você assistir e ver onde quiser. E ó, você vai ter outros episódios lá. Sim, sim, sim. Ó, entra aí na comunidade Arremate Legal, esqueci de falar, e entra na comunidade. Você não tá na comunidade ainda, meu? Para. Ah, hoje, 16 horas, hoje às 16 horas, eu tô falando pra quem tá ao vivo. 16 horas tem o quê? Tem aula. Isso, 4 da tarde, aula. Aula que eu vou falar sobre eu vou falar ensinando e vou usar um caso prático que você pode advogar para o arrematante. Vem comigo. Vem comigo. Então, Valéria, sinceramente, conhecimento. E de verdade, não é falsa modéstia, não, mas o meu curso vale a pena. O meu curso vale a pena, tá? E eu te espero. Te espero. Espero todos vocês, porque, ó, é uma área que vale a pena, é lucrativa. É interessante, né? Outro dia, a Valéria mesmo, né, Valéria? Você que trouxe a tua remuneração num caso só, que foi gigantesca, né? Por quê? Porque é um mercado que dá para ganhar muito dinheiro. É lucrativo? É. É seguro? É. Mas é trabalhoso, é detalhista, não dá para advogar, não dá para promover uma assessoria. E ó, não é assessoria jurídica, é uma assessoria em negócio imobiliário de leilões. É muito mais do que só uma assessoria jurídica. Você precisa entender de um monte de outras coisas. E eu trago conhecimento para você. Beleza? É isso aí. Obrigado. Tô feliz. Obrigado, Valéria. Obrigado todo mundo que entrou ao vivo. É um mundo, assessoria é um mundo, é isso mesmo. Ser gestor, gestora ou assessor, assessora, né? Você pode chamar de gestora em negócios de imobiliários de leilões ou assessora de negócios imobiliários de leilões, mas não é juridiqueza apenas. É um componente importantíssimo. Sim, só que você não vai chegar para o teu cliente e falar assim, olha, eu presto assessoria jurídica em leilões. Você vai falar o seguinte, eu presto assessoria em negócios imobiliários de leilões. Mudei minha qualificação depois que passei a te acompanhar. Ah, Valéria, obrigado! Mas, ó, perceba, é isso, né? Porque, ó, Valéria, vou te falar, na minha interpretação, tá? O valor agregado que você gera é maior. O teu cliente vai reconhecer isso mais. Ah, mas só a mudança do nome possibilita isso? Só a mudança de como você se trata? Porque é a visibilidade do outro. É a visibilidade do outro. Tá bom? Então, vem comigo. Então, quer assistir de novo? Não tava ao vivo, quer assistir? Vai lá aqui no Arremate Legal no Spotify e no YouTube também. Obrigado, Valéria. Obrigado todo mundo que esteve ao vivo. 8 horas e 8 minutos todos os dias. Entra no Instagram, @alexandrides.prof. Entra na comunidade Arremate Legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ó, então, vem. Ó, na minha bio do Instagram também tem acesso a muito conteúdo. A calculadora de lucro em leilões que eu te ajudo a pensar sobre a lucratividade da oportunidade que ó, a calculadora eu criei com a minha experiência. Fui eu que fiz as fórmulas, tá? Por quê? Porque eu gosto. É isso aí. Obrigado, é isso aí, meu amigo. Ó, deixa eu fechar aqui o YouTube e o Spotify. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.